O presidente da Câmara, Hugo Motta, pode colocar em votação hoje a proposta do novo marco legal do combate ao crime organizado. Ontem, depois de uma série de críticas, o relator do projeto, o deputado Guilherme Derrite, do Progressistas de São Paulo, apresentou a terceira versão do texto. A matéria mantém agora a competência da Polícia Federal para investigar o crime organizado. Outro ponto polêmico foi excluído, aquele que equiparava as condutas de facções criminosas à de grupos terroristas. A gente vai acionar nossa reportagem em Brasília. Afonso Marangoni está conosco ao vivo. Bom dia para você, Marangoni. Bom dia, Sheila, Megali, Roberta, todo mundo que nos acompanha. Esse projeto, nessa terceira versão, deve inclusive ser votado hoje com amplo apoio do governo, que é o autor primeiro dessa proposta, e também da oposição, já que endurece penas, ao crime organizado. O relator Guilherme Derrite, ele fez, então, uma terceira versão desse projeto, tirando esses pontos considerados mais problemáticos, O deputado do Progressistas de São Paulo, que é secretário de Segurança Pública licenciado, tirou as alterações de dentro da Lei Antiterrorismo de 2016. Então agora será uma outra lei, deixando a de antiterrorismo exatamente como está. O texto atual, então, ele endurece penas, cria tipos penais específicos para facções e amplia instrumentos de investigação, mas tudo isso sem mexer em dois pontos que eram considerados aí os que mais geraram controvérsias, inclusive entre especialistas em segurança pública, que ele não mexe na lei antiterrorismo e não muda também as atribuições da Polícia Federal. Em relação à equiparação de terrorismo e também à atuação das organizações criminosas, a crítica era que a medida deixaria o Brasil vulnerável a algum tipo de interferência externa. Depois, ontem à noite, já no início da noite, o Guilherme Derrite falou com a imprensa numa coletiva grande ali no Salão Verde, e estava lá também o presidente Hugo Motta. E aí foi que eles anunciaram esse recuo de tirar as mudanças previstas no projeto na lei antiterrorismo e fazer ele à parte. Vamos acompanhar o que disse o Guilherme Derrite em relação às mudanças? É um texto duro, isso eu não abro mão desse marco legal do combate ao crime organizado. Enquanto a lei de terrorismo continua do jeito que está, com uma previsão de 12 a 30 anos de prisão, no marco legal do combate ao crime organizado, as penas vão de 20 a 40 anos de prisão para membros de organizações criminosas. Pois é, depois, nesse mesmo espaço, falou o líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias. Ele disse que a tendência é que o governo, então, oriente pela aprovação desta matéria, se de fato esses dois problemas que eles identificaram for superado. O Lindbergh, então, falou com a imprensa, a gente vai acompanhar agora. Dizer que o recuo dessa parte do terrorismo é uma vitória importante. E eu quero aqui dizer que estava certo o ministro Lewandowski desde o começo, quando defendia um novo tipo penal. Agora, em relação à Polícia Federal, nós queremos, eu estou dizendo isso com mais cautela, e esperar para ver, porque as modificações e o ataque foi muito grande. Eu reputo e espero que tenha um recuo definitivo nessa área. Em relação à Polícia Federal, eu só queria dizer uma posição, que é a posição expressa agora há pouco pelo ministro Lewandowski. Nós não aceitamos negociar 1 milímetro de texto se for para retirar competência da Polícia Federal. Pois é, o presidente da Câmara, nesta fala também que ele fez junto com o Derrite, elogiou o relator, disse que no processo legislativo deve-se buscar a convergência nos grandes temas, inclusive o tema da segurança pública, e disse que em nenhuma hipótese a Câmara dos Deputados ia colocar em votação um projeto que pusesse em risco a soberania do país, nem restringisse o papel da Polícia Federal. Então ele defendeu enfaticamente as alterações que foram feitas, e esta é a ideia sim, viu, gente, que o projeto seja votado ainda hoje na Câmara dos Deputados. Ele tramita em urgência constitucional e já deve estar pronto aí para ser votado nas próximas horas. A gente vai seguir acompanhando aqui, porque certamente o debate vai estar quente. Voltamos aí com vocês no estúdio. O Hugo Motta tem essa mania de quando quer emplacar alguma coisa e não consegue, ele diz, foram criadas narrativas. Não foi criada narrativa nenhuma, a imprensa explicou exatamente do que se tratava. Uma tentativa de diminuir o poder da Polícia Federal, poder de investigação de facções organizadas, e a tentativa de equiparar crime organizado com terrorismo, o que é uma estupidez.
por vários motivos. Criou-se um fetiche aqui no Brasil de que se você passasse a considerar esses criminosos como terroristas, eles receberiam penas mais duras, a justiça teria mais mecanismos, a polícia... Na verdade, é o contrário. É o contrário, porque você tiraria das polícias estaduais o poder de combater esses grupos organizados. Você imagina uma polícia estadual em São Paulo, por exemplo, que não pode nem combater um grupo que rouba celulares. Porque, afinal de contas, esse grupo está ligado ao PCC, que seria, portanto, uma facção terrorista, e o combate a essa facção, portanto, caberia à Polícia Federal. Então tire-se da Polícia Federal o poder. A gente vai diminuir o poder de uma das poucas instituições que funcionam exemplarmente no Brasil, instituição de Estado, que já levou para cadeia bolsonaristas, tucanos, petistas, centristas, direitistas, esquerdistas, que colocou em cana membros importantes do PT durante os governos do PT, de Lula, no caso do Mensalão, e de Dilma, no caso do Petrolão. Uma instituição de Estado que funciona e é dela que a gente vai tirar o poder para combater o principal problema da segurança pública no Brasil, mas não é uma estupidez só por isso. É também porque é um erro objetivo, são crimes diferentes com naturezas diferentes. O crime organizado utiliza a política, utiliza igrejas, utiliza instituições, mas tem como finalidade a grana, dinheiro, né? O fim é pecuniário. E isso faz toda a diferença. Grupos organizados têm fins políticos, religiosos, xenofóbicos, raciais, né? Não é a grana. A questão do Talibã, do IRA, do ETA, nunca foi ganhar dinheiro. Foi arrecadar dinheiro para atingir um objetivo político. Esses são grupos terroristas, né? Objetivamente estaria errado. Você tiraria o poder da polícia para combater esses grupos. Você anunciaria ao mundo, Sheila, que nós somos um país dominado por terroristas, que em cada estado há uma ou mais facções terroristas agindo. Ou seja, nos tornaríamos da noite para o dia um país que produz mais terroristas do que o Paquistão, o Afeganistão e todo o Oriente Médio juntos. Que recado isso está dando para o mundo? Mas mais importante, você deixaria de tipificar um crime que já é hediondo, que é a formação de facções criminosas organizadas. Suponha que um desses grupos comece a ter motivações terroristas. Aliás, não é muito difícil você encontrar isso. Uma dessas facções começou a perseguir religiões de matrizes africanas no Rio de Janeiro, expulsando moradores que não fossem cristãos, né? Isso é uma motivação terrorista, nesse recorte. Ou seja, você teria ali 2 crimes gravíssimos sendo cometidos. E esses criminosos, quando pegos, seriam julgados por esses 2 crimes. Quando você iguala crime organizado e terrorismo, quando esse cara for pego, ele vai responder por um crime só. Você não terá mais como aumentar a pena o julgando por crime organizado e formação de grupo terrorista. Portanto, é uma ideia estúpida. Primeiro porque, objetivamente, ela está errada. Você não aumenta o combate a assassinos chamando assassinos de estupradores. Você combate o crime de homicídio e o crime de estupro, né? Mas eram medidas que, objetivamente, tornavam o combate ao crime organizado mais difícil e transformariam, eventualmente, o Brasil num páreo internacional. Era uma ideia... Bom, felizmente, aparentemente, a população se deu conta disso. Porque é muito fácil, né? Não, gente, isso não é terrorismo. Então você gosta de bandido. É fácil você vender essa tese. Mas, ao que parece, a população conseguiu compreender o golpe que esses caras estavam tentando dar. No final das contas, não havia narrativa nenhuma. O que tentaram, Derrite, com o patrocínio de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e com a mãozinha de Hugo Motta, foi diminuir e empastelar a Polícia Federal, ajudando, portanto, os grandes magnatas do crime organizado, aqueles que não estão no morro, aqueles que estão nos condomínios, aqueles que comandam mesmo, que jamais seriam alvo de uma operação policial contra eles. Que bom que houve esse recuo, e foi um recuo, né? O Derrite disse que não. Foi uma coletiva tensa, né, Sheila? A gente transmitiu ao vivo aqui
no começo da noite de ontem. Mas felizmente a opinião pública se fez ouvir mais uma vez. Vamos ver o que vai sair daí, né? Vamos ver o que será votado e as surpresas que a gente ainda vai ter nesse assunto, nesse tema. Obrigado, viu, Marangoni? Obrigado a você. A gente segue acompanhando daqui essas discussões. Valeu.